Oi, gente, boa tarde. Estou vendo que vocês estão entrando, estão me acenando aqui. Fico muito contente que vocês já estão vindo aqui. Olha, agora eu vou convidar a Ana Laura, que é a nossa convidada de hoje. Denise, minha amiga da faculdade, olha que legal. Elisandra, aluna nossa. Olá, Ana Laura. Boa Olá, tarde. Então vamos começar a nossa live, né? A gente já tem 6 pessoas, está na hora, então a gente pode começar, certo? Olha, eu sou educadora física, sou professora de Pilates, que é um método que trabalha força e flexibilidade através do controle da mente. Então, por causa disso, eu fico sempre preocupada com a nossa saúde física e mental. Por isso que eu quis convidar a Ana Laura para vir aqui falar com a gente. A Ana Laura Galvão Kovacs, ela é psicóloga, psicanalista, com especialização em psicossomática. Ela atua em consultório próprio há 30 anos. Ela atende crianças, adolescentes, adultos, dá orientação aos pais e ainda é voluntária no Crescendo Instituto. Bem-vinda, Ana Laura. E agora a gente quer conversar com você sobre ansiedade. olá Ana, bem-vindo todos, né? Eu confesso que eu ainda fico ansiosa com essa situação da gente fazer live e conversar sem ver os olhinhos pessoalmente das pessoas, né? Mas Eu espero representá-los pelos meus olhos e também isso, quero falar que quem tiver alguma pergunta, algum comentário para fazer, escreve aí, que eu trouxe meu caderninho aqui para já anotar e depois a gente, no final da fala da Ana Laura, a gente pode tirar alguma dúvida de vocês, né? Então, eu sou uhum, representante deles, Ana. isso, dos olhinhos e das perguntas. Ótimo, né, Ana? Porque realmente é uma situação ainda nova para a gente lidar e que bom que temos, né? Porque assim a gente pode, como você representante da saúde física e ao mesmo tempo sabe o quanto que é importante e o quanto atrapalha o nosso estado emocional, inclusive não só nos exercícios físicos, como na nossa rotina, no nosso desempenho, né? Então eu fico muito contente, eu sei que a ansiedade é um tema extremamente farto, que eu vou tentar abordar, vou tentar falar 20, 30 minutos no máximo para a gente poder realmente deixar um tempo de conversa, né, com as questões que as pessoas trazerem e você também, porque, assim, os transtornos de ansiedade, a questão da ansiedade na nossa vida, ela é muito alta, né, para todos nós. E ela tem se aumentado cada vez mais, muito antes da questão da pandemia. Quer dizer, a pandemia ela só aumentou algo que a gente já vem lidando há muitos anos, né? Então, assim, eu queria começar falando com vocês um pouquinho, historicamente, que nós seres humanos, nós temos um monte de emoções, né? E essas emoções, elas nasceram no ser humano para nos ajudar, para facilitar a nossa sobrevivência lá nos primórdios da humanidade. Por isso que a gente brinca muito que nós temos um cérebro biológico, né? Porque nossa, tá dando uma fala no fundo, não tá não? Tá passando um carro com um microfone Microfone. aqui na... Tá. Por isso que eu botei meu foninho aqui, porque aqui é cheio de maritaca, e aí as maritacas fazem barulho. Mas enfim. Espera só Então, um pouquinho que ele já vai passar. tá. Pronto, já Tá. foi. Então, as emoções, né, elas nasceram com a gente para nos ajudar a enfrentar as adversidades da vida. Então, nós temos medo, raiva, elas são sempre um impulso, né, a ansiedade, a angústia, para nos fortalecer, para ajudar a lidar com as adversidades da vida. No entanto, nós não temos um controle sobre as emoções. Nós temos um controle no sentido de que se eu vou dar ação para aquela emoção que eu sinto ou não, né? Quando eu consigo nomear e pensar nas minhas emoções e dar um sentido ou um nome para elas, uma identificação, elas se tornam sentimentos, tá? Então, os sentimentos é algo que eu consigo identificar dentro de mim
E a emoção, ela vem, a gente é arrebatado pela emoção, mesmo que a gente não queira, né? E aí, conforme você vai conseguindo dar esse nome, você vai localizando e ele vai tornando um conhecido seu, o sentimento, né? Nós temos vários sintomas de ansiedade. Vou começar a falar os sintomas de ansiedade, porque a ansiedade é um sentimento, é uma emoção que ela está muito ligada com o físico e o psíquico. Ela tem toda uma função corpórea também, né, corporal, que desestrutura inclusive os nossos hormônios. O cortisol, ele aumenta muito, que é o hormônio do estresse, né, em função da ansiedade. Então essa ansiedade, ela pode ser, quando você está ansiosa, você pode ter sudorese, dor de cabeça, muitas vezes diarreia, né, palpitação, sobressalto. Às vezes você vai falar com a pessoa se assusta, leva um susto. Quer dizer, aquilo são claros sinais físicos de uma pessoa que está ansiosa, né? Os sinais físicos. E os sinais psicológicos, eles têm a ver com insônia, com dificuldade de concentração, com dificuldade de fazer as atividades e ficar meio paralisada ou então meio perdida, né? Ele tem várias, vai trazendo um medo muito grande, porque a ansiedade, ela vem da palavra grega, que significa sufocar, oprimir. Eu até procurei, estrangular, tá? Então imagina a intensidade, né? Quer dizer, vem lá do grego, aquela coisa que nos sufoca, nos oprime mesmo. E é essa sensação, porque a gente vai ficando tomado por esse sufoco, e aí a sua vida, o seu cotidiano, e até você sair dessa emoção e ela virar um sentimento, porque o sentimento já é um passo para você começar a cuidar perceber a sua ansiedade, fazer uma circunscrição do que você está sendo tomado pelo corpo, praticamente, né? Já é um olhar, já é um segundo ponto. Então, a palavra ansiedade, ela vem desde o grego, quer dizer, então a gente tem essa relação com a ansiedade desde os primórdios, né? E na Grécia Antiga ela já entrou, já veio alguma... o nome, a palavra grega já deu um lugar de sentimento e nomeou a sensação. Percebe? Que é diferente de você só ter a sensação e não saber descrever, né? Então, ela tem a ver sempre com um sentimento de antecipatório, de alguma coisa, uma catástrofe, um resultado ruim, alguma coisa, uma ameaça que pode acontecer. Então, é nesse sentido que a ansiedade vem. Por isso que ela vem como uma proteção, a princípio, né? Uma emoção que vem nos proteger. Só que como tudo na vida, né? O nosso psiquismo, nossa vida emocional, ela vai desvirtuando aquele início natural de se proteger e, de repente, a gente começa aquela mesma emoção que vinha para nos proteger, ela começa a não trabalhar a favor da gente, né? Que eu vou explicar, ela vai virar um problema, né? Por isso que a gente está tratando da ansiedade. A gente não está tratando a ansiedade com o lado saudável dela, de nos proteger, de nos levar adiante. A gente está tratando porque ela tem nos incomodado, ela tem sido um problema grande para a gente administrar, né? Então, é importante pensar isso, que a emoção ela é automática, a gente não controla. A gente controla o que fazer com essa emoção. E a emoção ela é inconsciente, ela vem e você não domina. Então, na medida que você vai tomando conhecimento, percebendo, se localizando, aí você tem uma administração da sua emoção. Mas a gente não tem as eliminações de emoção. Isso precisa ficar muito claro. Porque às vezes a gente quer se curar. Eu não quero mais ter ansiedade. Eu não quero mais ter raiva. Eu não quero mais ter... Entendeu? A gente quer se curar das emoções. E isso é impossível, né? E aí se segura, fica pior ainda, né? Pior ainda. Porque né? uma hora... Exatamente. Da mesma maneira que a gente fala, eu quero resolver essa emoção. Não, você não resolve. Você administra, você cuida, né? Então, a ansiedade, como eu falei, ela começou com essa emoção, um homem primitivo, né? Quando o ser humano ele era caçador-coletor, ele era ação, ele caçava, comia, fazia e ia embora. Ele não tinha muito pensamento sobre as coisas. Quando ele começou a plantar, que teve a Revolução Agrícola, olha que interessante, o tempo, a sensação de tempo, a gente pensar em tempo, ele começou a existir. Você tinha que arar a terra, plantar, esperar a colheita. Com isso,
né, veio a ansiedade, porque a ansiedade ela está sempre ligada a alguma coisa antecipatória do futuro. Então a gente circunscreveu o tempo, né? É difícil a gente imaginar um ser humano que não tem a ideia de 24 horas, que não tem a ideia de 12 horas, que não tem a ideia de uma hora, que nem a gente está circunscrito em uma hora do Instagram, né? Isso por si só é uma posse do tempo. Então, quando a gente começou como ser humano ter essa posse do tempo, a gente começou a ter ansiedade. Ansiedade se aquela colheita ia dar certo, se eu ia passar fome ou não, né? Porque o homem, o coletor, caçador-coletor, lá ele era impulso, imediatista, né? E não fazia isso. Quando ele parou e começou a plantar, isso trouxe uma outra relação de sobrevivência e de vida com ele. E óbvio, ele passou a viver mais, né? Porque ele passou a comer outras coisas, então ele já foi parando, teve muita coisa boa e a ansiedade começou a acontecer nesse momento, tá? Assim, começou a existir nesse momento. Claro que hoje a gente tem milésimos de segundo, a gente tem uma posse do tempo e uma sociedade, né, que, sei lá, 30, 40 anos atrás, que vem nos cobrando muito, de muita coisa, de muito tempo, então, obviamente, essa ansiedade foi tendo outros contornos. Então, eu imagino que um jovem, por exemplo, há 50, 60 anos atrás, 80, ele não tinha ansiedade do que ele ia ser quando crescer, que faculdade que ele ia fazer, tarará, porque ele já ia aprender o ofício do pai, né? Se o pai plantava, se o pai era ferreiro, se o pai na sociedade medieval, ele ia aprender aquele ofício e acabou. Ele teria ansiedade com outras coisas, provavelmente muito com saúde, porque naquela época tinha as guerras, né? Será que ele ia para a guerra, se ele ia ser um bom guerreiro? Mas assim, ele ia ter uma ansiedade ligada àquela coisa cultural. Da mesma maneira que a gente tem que olhar para nós, para olhar a nossa ansiedade, a nossa parte subjetiva, no que ela está ligada, tá? Então, essa é uma coisa super importante, porque a nossa ansiedade, ela está muito ligada com a expectativa, a ansiedade psicológica, tá? O porquê que a gente é mais ansioso hoje, né? A gente é extremamente ansioso, por isso que estamos tendo essa conversa, né? Então, a gente tem que ter esse mergulho, assim, bom, o que eu espero? Né? O que está me deixando ansioso? Porque muitas vezes a gente é extremamente detalhista e exigente. Então, quanto mais você for detalhista e exigente com o que vai acontecer amanhã, por exemplo, então você vai ficar mais ansioso do que uma pessoa que muitas vezes ela se prepara, que nem você vai lá dar sua aula de pilates, né? Você já dá aula há muitos anos. Então, você vai dar aula com a sua preparação, com tudo isso, mas talvez já não tão ansiosa. Porque você já conhece um pouco de você, você já conhece os seus alunos. Se você abrir uma sala nova para uma idade nova, que tem a ver com o desconhecido, né? Toda a questão da ansiedade tem a ver com o desconhecido, com o vulnerável, daquilo que a gente não conhece, né? E ela tem a ver, muitas vezes, com a ameaça externa. Então, por exemplo, hoje nós não temos um leão que pode nos comer se a gente sair para a rua, mas a gente tem um vírus. Então, essa ameaça externa, ela está aí, né? Ou pessoas que têm uma doença grave, sei lá, um câncer, é uma ameaça externa que vem. Então, ela fica ansiosa em relação à sobrevivência dela, né? Como também pode não ter nada externo te ameaçando e você estar ansiosa pelas suas coisas internas, que é essas que a gente vai se ater depois, né? Porque tem a ver com a sua história, tem a ver com como você também, como seus pais lidam com a ansiedade, com os erros, com o lado perfeccionista, com o lado de demanda, né? A gente vive também numa sociedade que você vê, mal passou carnaval, já começou a pendurar ovo de Páscoa, daqui a pouco chega outubro, começa a pendurar enfeite de Natal, quer dizer, a gente tem essa sociedade de consumo, que é um fato, que ela também é um gerador de ansiedade, porque ela está sempre te deixando, né, com a sensação de que você está atrasada e de que a vida está voando, né? Então, essa aceleração, ela também traz, um dado cultural importante, muito significativo, que a gente tem que aprender a se proteger um pouco, porque ela também tem sensação de aceleração e de ansiedade e de medo. Quer dizer, se eu estou em outubro com a sensação de que eu estou atrasada para o Natal, eu fico com medo achando que eu estou ineficiente. Então, essa relação, a ansiedade,
com fracasso, no sentido de não vai dar certo, Cobrança, né? cobrança, e aí eu começo a fazer uma autoavaliação ruim de mim, nossa, poxa, eu não estou eficiente em relação a isso que estão me cobrando. Esse é o lado psicológico da ansiedade. E ele tem uma proporção muito grande, né? Quer dizer, então vem tanto o fator físico do seu estado corporal, porque aí a gente vai também conversar um pouquinho como é que a gente pode melhorar isso, né? Quanto fazer essa busca dentro da gente, desse olhar para transformar aquela emoção em sentimento e dentro do nosso contexto, né? Que vai ser, cada um tem um, né? Assim, não é todo mundo fazer terapia, mas a gente pode fazer esse olhar, ter esse olhar espontâneo também, né? Porque tem muitas situações, e até algumas linhas da psicologia, que falam que você não pode ter pensamento negativo, que você tem que parar de pensar naquilo que está te atrapalhando. E a gente tem que ter uma noção de que quanto mais você evita pensar naquilo que está te deixando ansiosa, mais aquilo vai ficar puxando dentro de você. Então você tem que conversar, sim, com aquele aspecto, né? O Amir Klink, que atravessou o Atlântico naquele barquinho a remo piquititico, ele ficou 4 anos pensando em tudo que podia dar errado, exatamente para ele conseguir lidar com a ansiedade, porque é o medo do ruim, né, de uma situação desagradável, e ele poder ultrapassar aquilo, né, que foi o que ele fez. E depois ele fez outros tantos feitos, com a Antártida, com um monte de coisa. E acho que agora ele é viciado né, em fazer coisas que ultrapassam a adrenalina, né? Então a ansiedade, ela mexe muito com a adrenalina também, né? Então, esse lado psíquico, deixa eu ver assim, é muita falta de concentração, tá? Porque muitas vezes a gente quer fazer um monte de coisa, e aí você acaba não conseguindo fazer muitas coisas, né? Ela te desconcentra. Então, de uma certa maneira, a gente tem gatilhos de ansiedade. Ana, será que você saiu do ar? Não, eu estou te escutando. Ah, então tá bom, tá? Porque a sua imagem ficou ruim para mim, mas tudo bem. É importante a gente olhar para a nossa vida, para a nossa educação, para a nossa história, para o nosso tipo de personalidade e ver os gatilhos, né, que muitas vezes a gente pode estar tendo que estão gerando muita ansiedade. Se a gente deixa aquilo, porque às vezes a gente se acomoda e fala assim, eu sou ansiosa, ou então tem gente que fala, eu sou nervosa, né, que dá na mesma, vamos dizer assim, às vezes você usa esse vocabulário. Apesar que hoje até criança fala, ai tia, eu sou ansiosa. Aí eu falo, tá bom, o que é ansiedade para você? Porque algum adulto falou para ela, né? Olha, você é ansiosa. Então, assim, se a gente deixa as coisas da nossa vida, né, as nossas emoções tomarem conta da gente, elas tomam mesmo, entendeu? Elas tomam mesmo. Então, a gente tem que como é que é, pegar a rédea, né, do nosso olhar, se comprometer com a gente mesmo e dar uma olhada nisso, né? Então, assim, sempre pensando... Às vezes eu acho que o ambiente leva a gente a usar e a gente achar que a gente está ansiosa, às vezes nem está, mas fala-se tanto nessa palavra e nessa situação que Sim, parece que a gente é influenciado também, e é né? mesmo, por isso que é importante você pegar o controle da rede, inclusive se proteger de informação. Por exemplo, as redes sociais, isso já é comprovado, elas te deixam mais ansioso em todos os sentidos. Porque primeiro, que óbvio, ninguém vai ficar postando só coisas horríveis na rede. Então não é porque você posta alguma coisa legal, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Aí fica aquela competição, puxa, fulano faz tanta coisa e eu não faço. Então isso gera ansiedade, porque você se sente, é desagradável para você se sentir menos competente que o outro, percebe? Então a gente tem que ter essa relação. Inclusive, como você está falando, a gente é muito cobrado, às vezes a gente nem tá, aquilo nem é importante para você, né? Tinha uma crônica, acho que do Mário Prata, que ele falava assim, que ele via liquidação e ele entrava. E que uma vez ele saiu com um terno, achando que tinha feito um bom negócio, que o vendedor falou assim, olha, esse terno, em vez de estar por tanto, está por tanto. E quando ele saiu, ele falou assim, gente, eu nunca uso terno, entendeu? Então, assim, era uma crônica dele na época que ele escrevia na Vejinha, na última parte da Vejinha, há séculos atrás, a Veja de papel.
E aí, então, tem necessidades que não são nossas, que a gente é absorvido pela necessidade cultural. E aí é isso que você está falando, às vezes você nem tá e você começa a achar que tá, que nem outubro, você começar a ver enfeite de Natal. Tá bom, problema do consumismo, do lojista, do não sei o quê. Mas vem uma cultura que quer gerar uma ansiedade em você porque a gente quer ficar livre dos sentimentos ruins, né, das emoções ruins. Então, por exemplo, se eu tenho uma emoção alegre, eu sinto vontade de me aproximar daquela situação que me gerou a emoção. Se eu tenho uma emoção negativa, que nem ansiedade, medo, né, angústia, a minha tendência é afastar daquilo. Então, você tem essa relação também, que é sempre ou de fuga ou de aproximação. Aproximação. Por isso que é importante a gente usar nosso raciocínio, né, que Deus nos deu a inteligência, para a gente não ficar submetido às nossas emoções. Porque a tendência é se afastar daquilo. Então, se eu fico angustiada, né, fico ansiosa porque eu vejo o negócio, os shoppings cheios já de enfeite de Natal, estou dando um exemplo bobo, mas assim, é bem isso que ocorre, né? Ou então saiu tal coisa para comprar, ou então saiu uma modalidade nova, não sei do que, de ginástica, ou eu me submeto, ou então às vezes eu me afasto. Né? Eu não quero mais saber de Natal, não sei o que, não sei o que. As pessoas, por exemplo, que vão receber alguém em casa, vai dar uma festa. Se ela for tão meticulosa, eu conheço uma pessoa que quando ela foi fazer o casamento, ela disse que ela entrou tanto nos detalhes que ela não conseguiu curtir. Porque ela queria tudo perfeito. Então ela ficou super ansiosa, não aproveitou a festa, né? Depois ela falou que quando ela entrou no buffet, que ela viu que tinha um guardanapo que não era a cor que ela tinha escolhido. E que aquilo, quer dizer, ela é tão perfeccionista, tão detalhista, óbvio que é uma pessoa que tem um trabalho cuja vocação é essa mesmo, mexe com controle de qualidade, com tudo isso. Mas é importante também você ver, peraí, um casamento... Você também tem que usufruir da festa, né? Tem gente que deixa de comer, ou então tem gente que quer fazer alguma coisa em casa para os amigos, e ao invés de pensar assim, bom, eles vão vir aqui para a gente celebrar a amizade. Se você fica tão preocupado, se o copo está assim, se o copo está assado, se vão gostar da comida, se você quer controlar todas as variáveis, que é esse problema também da ansiedade. Então a gente vai ter que ir sempre abrindo mão de alguma coisa que pode... Então, a personalidade, ela influi muito no grau de ansiedade também pelos fatores internos. A gente tem, como você falou, esses fatores externos. E aí nós temos também capacidade para mexer com isso, né? Esses fatores externos também. Então, assim, tem várias situações que a gente precisa fazer esse afastamento. Opa, o que eu estou sentindo? Né? Como é que está meu corpo? Inclusive se acalmar, porque tem situações de ansiedade que a gente vai ficando tão ofegante e isso entra num círculo vicioso. E aí a gente tem, inclusive, um transtorno que chama transtorno de ansiedade generalizada. Né? Que aí você tem que entrar com medicamento, tem com um monte de coisa. Às vezes a pessoa não consegue mais dormir. Então não é uma coisa simples, né? É uma coisa realmente importante na nossa vida, que ela veio inicialmente, entre aspas, para nos ajudar, mas ela vai distorcendo e hoje a gente tem várias situações de estresse, de cobrança, de autocobrança, que tem piorado muito a nossa convivência com isso, né? Então, o que mais aqui? Essa ganância de informação que a gente tem, ganância, porque não é uma ganância de comer, é de comer informação, de ter tantos likes, essa exposição que as redes nos convidam a ter, né? Isso tudo a gente sabe que já está tendo um monte de efeito nocivo, né? A gente tem que aprender, porque a gente se deslumbrou com a tecnologia, claro, não tem? Tem muitas coisas ótimas, né? Mas então, em saúde mental, tudo tem a ver com esse equilíbrio, com esse ajuste. Às vezes até um talento seu, ele pode virar uma fonte de ansiedade, né? Até as coisas que são boas, elas viram um sintoma na saúde mental, tá? Praticamente eu tinha, que horas são, Ana, para falar, então, meia horinha aqui. Então, eu tô sem relógio, mas são 4h26. Não, eu tô com relógio. Isso, deixa eu só abrir minha cortina aqui.
que a luz tá ficando escurinho. Eu gosto de vir aqui para uma janela aqui, Tá que fica o bonito verde no atrás fundo. aí. Tá. Ô, Ana, enquanto você estava falando, a Leila Queiroz, ela questionou se existe um fator genético que tendencia você a ter mais ansiedade ou não. Então, essa é um conflito que a gente tem de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, com muitas coisas, né? A gente tem isso com pânico, com as psicoses, com a esquizofrenia, mas aí a gente ainda não tem uma comprovação genética. É claro que se você cresce numa família ansiosa, que os seus pais já desde bebê já te tratam no susto, porque muitas vezes a pessoa ansiosa ela é sobressaltada. Então, por exemplo, a criança escorregou, a mãe já faz assim, ah, meu Deus! Entendeu? Você tá passando uma energia e um padrão de comportamento para a criança. E não de tranquilidade, de olhar, vamos levantar, o que aconteceu. Tanto que é interessante que às vezes tem criança que cai e quando ela vê a mãe chegando, ela começa a chorar. Né? Eu trabalhei até em escola de criancinha Se a pequena, mãe no não está começo da perto, ela profissão. continua brincando, mas se a mãe está Isso, perto, ela ela chora. continua. Então, essa questão da Leila é muito importante. Oi, Leila, que eu conheço a Leila. A gente não sabe, né, muitas coisas, entre aspas, da saúde mental, dessas tendências. Obviamente que você mexe com os neurotransmissores, então muitas vezes precisa sim de medicamento. É muito importante a gente ter essa noção de que muitas vezes é um desequilíbrio químico, né? E que quando é o desequilíbrio químico, ele tende a amenizar, a se reestruturar. Só que aí é muito importante, mesmo tomando medicação, para você até também não ficar dependente da medicação muito tempo, né? Você ir entendendo o que está acontecendo. Agora, tem questões ainda que a gente ainda não conseguimos provar se tem uma parte genética ou se é dessa relação muito íntima com um ambiente ansiógeno muito cedo, tá? É O difícil ambiente eu saber. acho que é importante, porque uma pessoa sempre tem influência sobre a outra, né? A energia que está ali Sim, junto. Então, eu acho sim. que o ambiente favorece Desde que a mesmo. gente nasce, inconsciente sobre as influências difíceis da sua criação, né? Como a gente sabe que muitas vezes são muita berçário, você vê criança que chora, que esguela para mamar, outra que a mãe tem que acordar para mamar. Então a gente tem os temperamentos, a gente tem as tendências dos temperamentos, né? Vai favorecer de acordo como cada ser humano vai lidando com isso. Então, essa questão também da gente olhar, a gente se ver seres humanos, que isso eu insisto muito, nós somos seres de expectativas sobre nós mesmos, de poder, de onipotência, de culpa, muito grandes, porque a gente não está se olhando com mais, como é que eu vou falar assim, sim, muito capazes, mas vozes e nem Deus e nem onipotência. Aí estão dizendo que está travando, Ana. Eu vou Será que tentar é a sua mexer aqui alguma internet? coisinha. Eu vou Tá. te. Voltou, Ana? Então, a sua imagem, para mim voltou, eu não saí. Agora, É que então, na hora que o você duro é que estava são falando, duas estava Anas, né? Tem uma. picando mesmo. Agora acho que vai melhorar, que eu Tá. tirei meu Wi-Fi. Ô, Ah, Ana, tá. Então, ah, continua porque também tem uma outra questão que apareceu aqui. Pode falar o final uhum. da sua fala aí. Não, então, eu preciso lembrar a respeito disso que eu estava falando, né? Que é importante a gente se ver como ser humano
E claro, precisa sim, muitas vezes, de medicação, né? A medicação ajuda muito você sair daquela fase aguda, porque senão ele pode virar um transtorno de ansiedade generalizada e você realmente colapsar, né? Na vida prática, na vida pessoal, no corpo, né? Então essa relação mente-corpo, ela é muito importante, da gente sempre se ver conectado, tá? Porque às vezes também o que acontece é que a gente se acomoda, a gente fala assim, ah, eu fico nervosa para não sei o quê, né? E aí você também não melhora aquilo, não piora, entendeu? Você fica com aquele jargão de você, ah, eu sou ansiosa, né? Nós estamos ansiosos, mas o ser humano, ele sempre tem essa maleabilidade de ir, essa plasticidade que eu digo não é do plástico, mas é da artista plástico. A gente tem essa criatividade e esse recurso enorme que é a nossa mente, né? Que a gente não pode esquecer, né? Então tem muitas Aqui coisas estão que a gente... perguntando, Ana, se esse transtorno seria o pânico. Então, essa questão, você pode começar com transtorno de ansiedade generalizada, e aí você começa a evitar tudo que pode te gerar essa sensação, porque é uma sensação intensa, e aí entra o pânico, porque o pânico é a sensação da morte iminente, tá? Então, assim, voltando, todas as nossas emoções, ela tem a ver com essa sensação de vulnerabilidade, que nós podemos morrer, tá? Aliás, nós vamos morrer. Então, isso por si só já é um drama existencial que todos nós, seres humanos, vivemos. Dependendo de como essa experiência ou essa consciência da morte, da finitude e, enfim, e da sua vulnerabilidade frente a isso, conforme isso vai tendo na sua vida, você vai tendo o transtorno de ansiedade, né? E aí, esse transtorno de ansiedade, se ele não for cuidado, você começa a se afastar muitas vezes de tudo, né? E aí ele se torna muitas vezes um pânico. Só que deixa até identificar uma coisa, a gente tem, e na psicologia e na psiquiatria, episódios, tá? Você pode ter episódios, eventos, e você pode ter transtorno e depois você tem a síndrome. Porque quando a gente fala síndrome do pânico, tá? Você já entrou numa coisa crônica, avassaladora, então você já teve muitos episódios. Por isso que é importante a gente ir se percebendo, porque você não necessariamente começa com uma síndrome do pânico ou com um transtorno global de ansiedade. Você começa tendo pequenos episódios que muitas vezes também a gente banaliza e não quer saber de conversar com eles, né? Então você foge daquilo, não posso ter medo. Quantas vezes as pessoas falam, eu não posso ter medo, tem que ser corajosa, a gente se cobra, a gente acha que a pessoa segura é aquela que não tem medo, aquela que é decidida. Só que, para a gente chegar nas decisões e na segurança, a gente tem que ir, é sábio você ir fazendo essa relação com que realidade você está vivendo, né? Não sei se eu respondi de alguma maneira. Então, aqui a gente também está querendo saber como que você identifica quando você está com um caso mais preocupante de pânico, ou uma síndrome, Tá. ou um Então, transtorno. tem duas situações. Uma com desconforto físico, tá? E outra quando a sua vida começa a ficar embananada, quando você realmente começa a ter, o seu dia a dia começa a ficar em função daquilo, começa a atrapalhar o seu dia a dia, né? Então você vê que a maioria do tempo você está com essa sensação ruim, né? Ou você está com esse lado psíquico de ver as suas tarefas do dia a dia bloqueadas com dificuldade de serem feitas, tá? Esse é um ponto Você sente importante. algum desconforto no corpo? Bastante, Físico, bastante. físico, Físico, né? físico, Muitas vezes é um cansaço enorme, porque você vai ficando exaurido, né? Você vai ficando exaurido. Por exemplo, agora com a pandemia, as queixas das pessoas que estão se sentindo estranha, sem energia,
com uma sensação esquisita, é muito alta. E ela é teve bastante esperada. gente que já me relatou isso. Sim, que você parece que está vivendo, que você não está na sua energia, que você não tem energia para nada, que você está amorosa, que você está tudo isso. Por quê? Porque é como a gente tem uma ameaça externa de sobrevivência, tá? Tudo bem que talvez você não seja grupo de risco, e esteja se protegendo, mas você tem, como o vírus é muito desconhecido, quer dizer, a gente ainda não tem uma relação fechada, né, do futuro, é uma experiência do futuro que está muito incerta, você ficar doente, como é que você vai reagir a isso? Essa sensação de exaurido, de tudo isso, é uma dose de ansiedade maior. Ela está acontecendo e ela está presente com a gente o tempo todo, tá? De pano de fundo aí, né? É um pano de fundo bem desagradável que a gente está tendo. E muitas vezes a pessoa fala, eu estou comendo mais porque eu estou muito ansiosa. Isso é uma relação ou é uma desculpa? Não, pode ser as duas coisas. Porque a gente é meio sem vergonha, né? A gente adora arrumar um álibi, né? Então, por exemplo, se você tá comendo mais e fica colocando esses motivos, mesmo que eles sejam reais, você tem que ter coragem de olhar e falar assim, eu não vou diminuir a minha ansiedade comendo, na verdade eu vou criar um outro problema, né? Porque então você vai ficar mais ansiosa, porque comer demais não resolve nada, né? E é uma satisfação boba. Isso é outra, assim, boba porque eu digo, não vai satisfazer, não vai diminuir a sua ansiedade, né? Então, isso é outra coisa também importante você ter mencionado isso. Como é importante a gente ter esse olhar real, porque às vezes a gente vai fazendo umas compensações do nosso desamparo e da nossa vulnerabilidade com situações, se eu tiver sei lá, uma roupa nova, eu preciso fazer tal coisa para melhorar a minha autoestima. Compra, né? Exatamente. Então, assim, a nossa ansiedade grande hoje, ela também está ligada a essa sensação de muitas vezes que a gente vai suprir essa vulnerabilidade, porque, gente, tem um tanto do desconhecido que não tem como a gente resolver, tá? E não tem como controlar. Isso é outro problema também. Quanto mais ansioso a gente fica, a nossa grande defesa é controlar as coisas. Então, você tenta controlar tudo, achando que isso vai diminuir o seu medo da insegurança, do viver, vamos dizer assim, tá? E aí isso é um erro do tamanho de um bonde, porque daí quanto mais você controla, mais lá no seu íntimo, você se desgasta porque você sabe que aquele controle é inútil. A gente não tem poder para saber qual é o nosso dia de amanhã, quanto tempo nós vamos viver, do que nós vamos morrer. E isso, óbvio, a gente não fica pensando nisso o tempo todo, senão a gente fica maluco, a gente fica paralisado. Mas ter essa noção dessas cobranças, ou então dessa maquiagem que a gente faz, que eu mereço um chocolate porque, sei lá, eu fiz tal coisa, eu estou muito estressada, vou comer. Não, se você tiver que melhorar a sua ansiedade, faça exercício físico, porque você fabrica neurotransmissores importantes para você e diminuir a ansiedade, faz meditação. Eu já estou entrando até na segunda parte aí, que é exatamente quando você vê esses sinais vermelhos, né? Quer dizer, tem um tanto de ansiedade que é normal, tá? Normal no sentido assim, é natural e a gente tem que aprender a conviver. Quando que começa o sinal vermelho? Quando ele começa a atrapalhar o seu dia a dia. Seja fisicamente, que você começa a não dormir, ou seja nas suas atividades e tudo isso. Então aí você vai tendo que cuidar desse lado, que nem quando você tem, sei lá, gripe, diarreia, você tem que cuidar daquilo. Então você tem que ter esse olhar que a sua ansiedade não pode ficar do jeito que está, né? Mas também não pode ser cuidada dessas maneiras escapafúrdias que a gente arruma para cuidar. Né? Porque comer muito não vai melhorar em nada a sua ansiedade. Ao contrário. A Silvana Cortez comentou aqui que se você comer muito, você vai ficar uma gorda ansiosa ou uma ansiosa gorda. Exatamente. Se você cuida erradamente da ansiedade, você vai ficar uma gorda ou uma magra ansiosa. Tem gente que não come, né? Fica nervoso, já não come, né? Enfim, ela falou certíssima, a gente não resolve a ansiedade, né?
E é importante Uma outra substituir... pessoa está falando aqui que eu não estou entendendo o nome. Ah, a Ah, Rebeca ah. Angeli, minha amiga da professora também. Quando ela está ansiosa, ela levanta e vai pular corda. Ai, a cara da A Rebeca Rebeca. falou aqui, ó. Eu Eu conheço a pulo Rebeca. corda no quintal quando estou ansiosa e brava. Ontem, 10 da noite, pulei 1000. E ainda conta. Então, Rebequinha, na verdade, você também tem que olhar e falar assim, mas por que que eu estou tão brava? Por que que eu não posso ser frustrada? Por que que eu não posso aprender a ser menos exigente, né? Comigo mesma. Então, é isso, gente, assim, parece óbvio, eu falo isso em muitas situações para os meus pacientes e tudo isso, mas a gente tem que ser menos exigente. Nós estamos numa época que nós somos muito exigentes com a gente mesmo, com os outros, e a gente culpa, né? Então, assim, você vê as notícias, se os chineses tivessem falado antes, a pandemia não tinha saído de lá. Gente, pode ser, veja bem, não estou entrando no mérito do... se a China tem razão, se a China não tem razão. Mas quando a gente começa com esse devia, poderia, se fizesse tal coisa, evitaria tal coisa, a gente não sabe, a gente não pode colocar, isso é uma fonte de ansiedade enorme, a gente colocar o bom ou o perfeito naquilo que não está acontecendo, porque nós somos limitados, a gente enxerga aquilo que é possível a gente enxergar. Então, quando a gente cobra muito do outro, cobra muito da gente, e isso é fonte de ansiedade para todo lado, né? Não tem jeito. Agora, pular corda é melhor do que sair comendo. Isso é fato, tá? Peguem a ideia. Né, Ana Laura? Tem gente que vai no shopping e sai passando cartão lá. Como você disse que fez o Mário Prata, comprou nem sabe por quê. Então, e aí se a pessoa vai para o shopping e passa o cartão, ela está gerando a ansiedade de pagar aquela conta, porque essas ações, veja bem, elas são ações que elas vão ter consequências. Então, como eu falei no comecinho, a ansiedade ela é uma emoção, assim como todas as outras. E a gente tem que fazer o possível para transformá-las em sentimento, quer dizer, conhecidos da gente. Porque senão você fica na ação imediata. Se você vai para o shopping com impulso, ou se você vai com a geladeira assim, por impulso, a chance é enorme de você causar mais ansiedade, você aumentar aquilo que você foi tentar curar. Não sei se dá para entender, né? É muito, muito difícil isso, porque o tiro vai sair pela culatra da forma como vai resolver. Você vai ficar uma ansiosa endividada, uma ansiosa gorda, né? Ou então uma ansiosa exaurida, se a Rebeca ficar pulando corda a noite inteira e já nada, já faz um monte Mil de à coisa. noite. Eu acho incrível que ela consegue pular 1000 à noite e dormir, né? Porque para mim, pular corda vai me deixar mais agitada. Vou perder o sono. Então, isso é importante. Veja bem, é óbvio, gente, que tem situações que a gente vai perder o sono, que a gente vai ficar mais ansiosa. Toda vez que você tem uma coisa de desempenho, é até saudável, porque a ansiedade também, como é o futuro, você vai tentar prever aquilo que eu falei do Amir Klink. Por isso que é você ficar com esse negócio, tenha pensamentos positivos, afasta. E isso não é uma boa. Porque se você tem pensamentos positivos, como é que você vai cuidar daquilo que está te deixando ansioso? Então, se você tem uma insônia, porque você vai entregar um trabalho, ou porque você está fazendo uma aula para uma idade diferente daquela que você está acostumada, use isso a seu favor. É o que eu falo, a gente tem que pegar a emoção, conhecer e usar a nosso favor. Então tá, por que eu estou insegura de dar essa aula? Porque são crianças. Tá, então deixa eu ler qual que é o comportamento de criança de 4 anos. Elas têm a concentração 10 minutos, tá bom, então eu já sei que eu tenho que montar uma aula. Estou falando como se fosse professora de Pilates. Sei. Assim, eu tenho que montar uma aula que distraia, que não fique muito dura, porque as crianças de 4 anos, nem sei se criança de 4 anos pode fazer Pilates, mas assim, as crianças não têm essa concentração. Então eu tenho que ir conversando com os meus pesadelos, com tudo aquilo que está me assombrando, para exatamente ir, sabe, iluminando aquela situação. E aí, conforme você vai iluminando, quer dizer, quando a gente tem medo no escuro,
A gente acende a luz e vai olhar embaixo da cama, vai ver o que está nos assombrando, né? Ou então, eu tenho medo que o fantasma venha. Aí eu falo para os pacientes, e o que você acha que o fantasma vai falar para você? O que você vai... A gente tem que ir fazendo esse trabalho de conversa, de acolher a gente mesmo para ir conversando com aquilo que está gerando, né? Agora... Assim, ficando mais íntimo do problema, né? Ou daquilo Sim, que te aflige. Ter mais intimidade para encarar ele com mais tranquilidade, né? tranquilidade, que muitas vezes são problemas que não vão ter uma tranquilidade. Por exemplo, uma pessoa que defendeu uma tese, que ela fica 4 anos se matando para defender aquela tese, né? O medo de ser reprovada, o medo de não ir bem, porque ela quer ter aquilo. Mas mesmo ela tendo tudo isso, essa expectativa alta dela, e ela trabalhou para isso, ela tem que se preparar para ser frustrada. Ela tem que falar, bom, eu quero tirar 10, mas eu corro o risco de não tirar. E isso é um risco que não tem como ela controlar. Porque daí é a hora que você começa a querer controlar a realidade. E aí a ansiedade vem naquele pico que muitas vezes na hora de você apresentar um negócio você passa mal, né? Ou você se embanana todo. Então, por incrível que pareça, a gente olhar as coisas com mais pé no chão e modéstia, no sentido, somos seres humanos, gente, não somos robô, não somos deuses, não somos. Conseguimos muita coisa, mas muita coisa não conseguimos e aí não conseguiremos. Porque todo esse desenvolvimento da civilização, ele trouxe essa premissa, né, parece que pra gente, que a gente virou dono do negócio. A gente planeja o que vai fazer, planeja quando vai ter filho, muitas vezes, as pessoas planejam tudo, depois fazem, aí planejou, um filho nasce, um perde o emprego. Quer dizer, se planejou tanto, aí vem o imprevisto. Então a gente sempre tem que saber que o imprevisto, ele atravessa a vida da gente, como a pandemia está atravessando, como a situação econômica está atravessando, sempre atravessa, né? Então esse olhar real, pé no chão, ele decepciona a gente como ser humano, mas ele é um olhar que tranquiliza, né? Que tranquiliza e também nos tranquiliza de cobrar os outros, porque às vezes a gente é muito rígido com os outros, né? Muito rígido. A Margarete está comentando aqui que a gente cria muitas expectativas, né? Quando a gente Muitas. quer controlar tudo e quando não consegue alcançar todas as expectativas, vem a frustração, né? Então, e aí a gente tem que conversar muito com a nossa pessoa, com a nossa personalidade, para ver por que que você criou essas expectativas, quer dizer, então parece que para você, estou falando cada um de nós, né? Para eu gostar de alguém, aquela pessoa tem que estar dentro daquele pacote de aprovação que eu achei também. E aí, eu acho que os outros só vão gostar de mim se eu também suprir aquelas expectativas. Você percebe? Quer dizer, um Uma entrelaço. bola. É uma bola que não se desfaz. Porque tem gente que fala, eu não sou exigente com o outro, sou exigente só comigo mesmo. Mentira! Se você é exigente com você mesmo, você é com o outro, só que você camufla, né? Então, essa questão da ansiedade, ela é muito séria, porque ela pega o seu físico, ela te mobiliza muito, que nem dor, né? A dor, a gente fica tomado pela dor, né? Então, é importante, sim, a gente vendo esses sinais de ansiedade, físicos, psíquicos, né? E ir tentando, seja... quando o sinal físico vem muito forte, tentar respirar, sabe? Parar o que está fazendo. Aí, ai meu Deus, mas eu não posso parar porque eu tenho que entregar isso. Mas não adianta. Não adianta você ficar se forçando a se concentrar se você está tomada, sobressaltada pela ansiedade. Então, assuma esse prejuízo, você vai entregar atrasado, você vai falhar nisso. Tem a ver com essa questão da convivência com o erro, né? A gente só vive e aprende e vai fazendo as coisas errando, não tem outro caminho. O que é óbvio, a gente já não erra, a gente vai errar naquilo que foge do nosso controle, né? E substituir essa palavra controle por administração. Eu acho que esse é o ponto principal.
a administrar em vez de controlar. É até mais fácil, né, Ana? Controlar é muito difícil. Sim, e é insano, né? Só que o administrar, ele já implica numa coisa dinâmica que oscila para um lado para o outro, não é uma certeza. E o controle parece que dá uma sensação de certeza. Por isso que eu acho que a palavra controle ela é bem complicada, né? Eu estudo muito essa coisa de como que a gente fala, porque o como você fala, ele diz muito do como você age. E você falar em administração é uma coisa que implica em outros ingredientes, né? Em divisão. Uma administração ela nunca é feita sozinha. Ela é feita com equipe, enfim. E o controle, ele é rígido, né? Vou controlar a ansiedade. A Rebeca que comentou também que ela não consegue saber o que vai acontecer amanhã, por isso que fica mais difícil controlar, né? Que é o que você está falando. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente nem sabe se todas as coisas que a gente fica sabendo são verdades, né? Então fica difícil a gente controlar a ansiedade sem ter uma segurança, né? Veja bem, na verdade, nós todos não sabemos o que vai acontecer amanhã sempre. Só que a gente tem algumas situações, só que a gente finge que acha que sabe, né? E tem algumas situações que trazem essa realidade mais para todo dia. Então, uma perspectiva, Rebeca, sempre tem. Eu estou vendo aqui a palavrinha dela. O que não tem é a perspectiva que você quer. Então, a gente tem perspectivas sempre do dia a dia mais sofridas, aquelas que você não queria, aquelas que ninguém queria. A gente não sabe. É tudo no desconhecido, né? Então, essa condição de muitas vezes eu falo assim, vou deixar a Deus dará, ou então outro dia uma paciente minha falou assim, eu resolvi minha questão, eu entreguei para o universo. Eu falei, que ótimo, porque quando você fala que entrega para o universo, é sair da onipotência, tá? Você pode falar, Deus cuida, ou entreguei para o universo, o que for, mas você sair dessa situação que a gente quer dominar o amanhã, dominar o futuro, independente da pandemia. Isso que eu estou falando, a pandemia, ela está trazendo isso muito mais forte, né? Porque a gente está com a sensação de que nós somos mais vulneráveis, e em parte estamos mesmo, né? Por isso que estamos em casa. Se a gente não tivesse vulnerável, a gente não estava em casa. Mas essa coisa de você sair do seu plano, porque você quer o amanhã do jeito que você planejou. Então, quando a gente fala, tem ouvido falar também, nós estamos sem perspectiva no Brasil. Gente, o Brasil tem um monte de coisa sem perspectiva desde que ele foi descoberto. Então, tem frustrações dentro da perspectiva. Olha o carro de som aí, né? Vamos passar apertos. Vamos passar apertos, vamos passar dores, sofrimentos. É perspectiva, é que a gente quer uma perspectiva tranquila. Todo mundo quer, a gente não é masoquista, óbvio. Mas sempre tem uma perspectiva. E isso é importante não só para administrar a ansiedade, como para administrar o pânico. Quem tem pânico, eu sempre falo, pensa em planos B. Se acontecer, se eu tiver pânico dirigindo na estrada, para no posto e pede para o frentista segurar na sua mão. Pague o mico. Entendeu? Sempre tem uma saída, gente, só não tem saída para a morte. É que a gente se prende a querer saídas prazerosas, né, que não são doloridas, e também que tem a ver com essa segurança que a gente acha que tem que ter, com esse controle. E aí a gente acaba intensificando a ansiedade. Ao invés da gente diminuir, a gente aumenta. Espero que não esteja sendo muito complexa, mas é um assunto bem complexo. Ana, faltam 5 minutos, tá? Só para você ter uma referência. Tá. A Elaine Penteado, ela está falando que é o crescimento, né? A gente tem que crescer, tem que pensar nisso. E o crescimento, ele não se completa nunca. Você vê, se a gente pegar o crescimento do ser humano há 2, 3 mil anos atrás, a gente era brucutu, provavelmente a gente era super selvagem, a gente não tinha riqueza imaginária. Então é muito importante a gente olhar para trás. Gente, eu acho que o Sapiens é um livro que a gente tem que ler
com obrigação, para a gente se conhecer e conhecer a história da humanidade, porque daí a gente vai ver que sempre tem luz no fim do túnel, né? Então, e a gente vai aprendendo, a gente está sempre aprendendo, né? Tinha até uma vez eu vi num negócio da placa do caminhão, de um caminhão na estrada, que eu achei lindo, ele falava assim, tenha paciência comigo, Deus ainda não me terminou. Eu achei tão lindo isso, gente, porque assim, nós seres humanos não estamos terminados. Não estamos terminados. E a gente não é perfeito ainda, né? E ainda bem, porque se a gente fosse perfeito ia ser uma chatice total, não ia ter o que fazer. A gente nunca vê a perfeição. Você ia ficar lá, o que você ia fazer se você está perfeito? Você não tem fome, você está morto. Né? Então a nossa motivação também traz a ansiedade. Buscar um sentido para a existência, aproveitar a vida, sofrer, isso tudo é vivo, tá? É sangue, gente, sangue pulsa, a vida pulsa. Só está na perfeição o que é parado, o que já acabou, já completou a existência. Né? E tomara que a gente não complete quando morra. Eu tenho essa fé que a gente está aqui por um pedaço de tempo, mas que a gente não se completa, né? Que a gente vai ter uma espiritualidade aí além. Então, realmente é um crescimento e é uma incompletude que não tem fim, né? Agora tá ficando escuro aqui, eu venho atrás do verde, daí vem o pôr do sol e vai me penumbrando aqui. Mas acho que nós vamos sair da live daqui a pouco, né? Acho que tem que dar uma encerrada aí, se você tem alguma coisa especial, porque só falta 2 minutinhos para acabar. Eu tinha 2 poemas, um curto e um grande. Eu vou ler o pequenininho aqui, se cair azar. Depois a gente põe por escrito. Olha, não faço o que eu faço, muito menos o que eu digo. Preste atenção no que está acontecendo. Na vida, o que você sabe adianta pouco. É o quanto você está disponível a crescer que conta. A vida é uma viagem só de ida, de modo que tudo dá para aplicar fórmula, é banal. Perceber o acontecimento da vida é sempre original. Quem pensa que a coisa se repete, não viu. É um autor desconhecido, eu achei num caderno de adolescência meu, de 1975. E por incrível que pareça, antes de eu saber que eu ia ser psicóloga, eu já tentava, já tinha esse olhar um pouco para essa originalidade, né, do crescimento, da vida e tudo isso, tá? Ana, parabéns, foi uma delícia. Você recebeu muitos elogios aqui pelos comentários. E eu queria pedir para você tirar uma foto desse seu poema dos 17 anos. Não com a minha letra. Então, melhor ainda, que fica uma coisa bem sua mesmo, né? Ainda mais que o autor é desconhecido, foi bom que você descobriu ele, né? De repente ele está até no meio da gente aqui. Pois é. Mas foi muito legal, eu gostei muito, eu quero muito agradecer todo mundo que participou. Gente, muito obrigada por tudo. É muito bom estar com vocês, porque a gente está em casa, então quando a gente vê os nominhos, parece que a gente está junto. Está junto, e aquece muito o coração da gente. E Ana, você vai gravar isso daí? Que o pessoal me perguntou antes e eu não sabia se pode gravar, se não pode gravar. Sim, olha, eu sou inexperiente no assunto, quer dizer, eu estou crescendo, Ana Laura. Também, né? Estou aprendendo e crescendo. Mas eu vou gravar de alguma maneira, vai ficar gravado sim. Eu vou tentar gravar aqui, que todo mundo disse que é super fácil. E daí eu deixo na minha página e também vou pôr lá no meu canal do YouTube. Ah, legal, porque no YouTube fica. Chama Ana Vilaru. Tá joia. Então, e é legal que estão falando obrigada, Anas, né? 2 Anas. Pois é. Somos Anas, é verdade. É legal. Eu fico muito contente de você ter aceitado esse desafio, né? Não, eu fico contente porque é muito sofrido, né? Ajuda muito essas nossas amigas que apareceram aqui e as que não puderam vir e que pediram para gravar também. Restam 28 segundos. Ai, que lindo, aparece escrito aqui. Então, que legal, tá vendo? A gente vai aprendendo a cada ferramenta que usa, né? Então, eu fico muito contente, Ana, da gente poder partilhar, porque assim,